Durante muito tempo, algumas categorias eram consideradas nocivas à saúde, como motorista, cobrador, engenheiro. Depois de um certo tempo, a pessoa tem que comprovar essas atividades, tem que comprovar essa nocividade através de alguns laudos técnicos. Meu nome é Otávio Salum e hoje a gente vai falar da aposentadoria especial do dentista. Vem comigo! Bom, para quem não sabe, é sempre importante relembrar, na aposentadoria especial, ela basicamente dá o direito da pessoa de se aposentar antes do tempo normal. Por exemplo, um homem que trabalhou 10 anos sobre atividade especial, nociva para a saúde dele, esse 10 anos pode vir a ser contado como 14, o que certamente vai fazer com que ele possa se aposentar mais cedo. Certamente todo mundo sabe qual é a função do dentista, o que um dentista faz. Só que nesse vídeo a gente vai falar de 3 categorias de dentista, vamos dizer assim. A gente vai falar do dentista autônomo, a gente vai falar do dentista que é empregado, seletista, e daquele que é empresário, ou seja, tem o seu consultório odontológico. Cada uma dessas categorias tem uma pequena diferença, a gente vai conversar sobre tudo isso, tá? Eu já posso adiantar para vocês que até 28 de 4 de 95 existia o tal do enquadramento por categoria. Ou seja, se o profissional mostrasse que era dentista até essa época, por exemplo, tivesse a carteira assinada como dentista, então automaticamente já ganharia um tempo a mais. No caso do homem, ele ganharia 40% a mais e no caso da mulher, 20% a mais. Isso com base em alguns decretos, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser dar uma conferida. Até para explicar para vocês o porquê dessa diferença de 40% para o homem, 20% para a mulher, que uma vez uma cliente do escritório ficou indignada com isso, é que na verdade o objetivo da norma é o seguinte: a pessoa poderia, no caso do dentista, poderia se aposentar com 25 anos de contribuição, independentemente de ser homem ou mulher. Isso até a reforma da Previdência, depois mudou um pouquinho, mas a gente conversa mais no final do vídeo. E se a pessoa trabalhasse 25 anos na mesma atividade, ok. Só que muitas vezes a pessoa não trabalha 25 anos na mesma atividade. Por exemplo, trabalha 10 numa atividade, depois 15 ou 20 ou 30 numa outra função. Então ela tem que converter uma parte. E é nessa conversão que está a diferença. Porque o homem, o tempo de contribuição dele era 35 anos. O da mulher, 30 anos. Então eles colocam 20% nesses 30 anos da mulher, certo? E eles colocam, ou melhor, 20% nos 25 anos da mulher e 40% nos 25 anos do homem. Então essa conversão acaba justamente dando os 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos para o homem, caso tenha que haver a conversão. Mas a gente vai ver que isso é tudo comprovado com laudo técnico. Depois de 95, tem alguns documentos que a pessoa tem que apresentar ao INSS para que seja feito esse reconhecimento. Então a primeira categoria de dentista, digamos assim, que eu vou falar para vocês é o dentista empregado, aquele que é colaborador da empresa, tem carteira assinada. Como eu falei, até 95, se ele tiver anotado na carteira que ele era dentista, ele não vai ter problema. Talvez o INSS deixe passar e tal, mas se for o caso judicialmente, ele consegue contar esse 40% ou esse 20% a mais. Então, muitas vezes a pessoa trabalhou nos anos 80, até às vezes trabalhou vinculado a alguma prefeitura, que na época não tinha tanta... Hoje em dia, normalmente, os municípios eles têm previdência própria, mas na época não era tão comum. Então, às vezes, a pessoa trabalhou vinculada a um município, esse período está na carteira de trabalho, pode ser aproveitado com adicional, né, com 40% ou 20% a mais, e a pessoa nem sabe. E às vezes a pessoa vai pedir aposentadoria no INSS e acaba passando batido. Só que, repito para vocês, se tiver ali que a pessoa era um profissional dessa área, tem que ser reconhecido. E como a gente vai ver depois, se tiver, tem, claro, a função do dentista que era empregado depois de 95, né, aquele 28 de abril, então vai ter que apresentar alguns laudos, alguns outros documentos, como a gente vai ver em seguida. Existe também a figura do dentista, o autônomo. Na verdade, é o contribuinte individual, é aquele dentista que ele paga, o que ele pagava, aquela guia alaranjada, GPS, para a Previdência. Porque, por exemplo, era muito comum, principalmente há algum tempo atrás, que o dentista ele trabalhava sozinho e ele recolhia através de GPS. O que acontece? O INSS, isso aí, para comprovar, o INSS cria um certo problema, tá? Porque o INSS diz que não há comprovação e tudo isso, mas na verdade, se a pessoa era inscrita nos órgãos, no registro do INSS como dentista,
se a pessoa contribuía como dentista, principalmente anterior a 95, então a pessoa vai ter direito à aposentadoria especial. Mas a questão, como eu falei para vocês, ela é um pouco tumultuada, digamos assim, tem até uma súmula 62 da TNU, que já disse que os profissionais, os contribuintes individuais, que é aquele profissional autônomo que paga a GPS, que paga a guia da Previdência todo mês, esses profissionais, eles têm que ter o mesmo tratamento de uma pessoa que tem a carteira assinada, ou de uma pessoa que tem uma empresa, tudo isso, porque justamente eles estão sujeitos ao mesmo risco. Mas claro, você não vai querer chegar no INSS depois de muitos anos apresentar a GPS e dizer, olha, eu era dentista. Tem que ter um registro, tem que ter na sua filiação, quando você fez o cadastro lá no INSS, tem que ver se consta realmente atividade de dentista, odontólogo, e até se você não sabe como fazer essa inscrição, essa filiação, essa alteração no seu cadastro, eu fiz um vídeo na última semana sobre isso, eu vou deixar no final desse vídeo o link para o de semana passada, onde eu ensino justamente a fazer isso. Então, além desse registro no INSS, é interessante nesse caso, se você era autônomo, você apresentar o registro no CRO, ou seja, desde quando você está exercendo sua atividade de dentista. É interessante você apresentar alguns documentos tipo alvará da prefeitura, impostos pagos, porque se você tinha uma clínica, muito provavelmente você tinha um alvará de funcionamento, ou deveria ter, então você pode pedir na prefeitura todo esse histórico e tal e apresentar no INSS, para que daí não vai ter nenhuma dúvida que você realmente exercia atividade de dentista na época. A gente tem também a figura do dentista que é empresário, digamos assim, muitas vezes até se confunde com o dentista autônomo, porque até uma época mesmo o empresário ele pagava a GPS, mas hoje em dia, por exemplo, um dentista que ele tem uma empresa, que ele tem um consultório odontológico, tem outras pessoas que trabalham para ele, então ele pode comprovar isso com os mesmos documentos que eu mencionei para vocês do autônomo, ele pode também juntar um contrato social da empresa, ele pode juntar um registro de empregados, enfim, alguma forma para comprovar para o INSS que ele sempre exerceu essa atividade de dentista. Então, novamente, se a pessoa estava nessa situação até 28 de abril de 95, você já decorou isso, então não vai haver nenhum problema, tá? Se após isso, a pessoa tem que o profissional tem que apresentar alguns laudos, certo? Ele tem que comprovar realmente, por mais que possa parecer óbvio para você, mas a lei diz que toda nocividade, para converter para especial, para se aposentar por especial, tem que obrigatoriamente ter um laudo técnico, certo? Então não dá para fugir disso. O que a pessoa pode fazer? É muito comum que o profissional ele não soubesse na época que tinha que ter esses laudos, o contador não avisou, enfim, a pessoa realmente não sabia, né? Hoje que a gente está difundindo mais esse tipo de informação. Então, o que acontece? Às vezes um profissional ele vai se aposentar, ele vai pedir a sua aposentadoria, mas ele não tem. E ele exerce a atividade há muito tempo, mas ele não tem os laudos da época. Então, além da documentação que eu falei para você que ele pode apresentar, eu até dou a dica para você que ele pode pedir, ele pode, claro, contratar um profissional, um engenheiro do trabalho, algum profissional da área, para fazer os laudos técnicos, o PPRA, tudo isso, a LTCAT. E esses laudos, o próprio profissional, ou seja, o engenheiro do trabalho nesse caso, ele pode dizer, olha, essas condições são as mesmas, muito provavelmente são as mesmas de 2010. Claro, ele não vai poder falar isso com certeza, né? Até porque senão ele vai estar mentindo. Mas ele pode dizer, com base nos depoimentos e tal, e isso vem sendo aceito na justiça. Ou seja, um laudo, vamos supor, feito em 2015, que diz que a pessoa está naquela mesma clínica há tanto tempo, provavelmente está com a mesma equipe, com as mesmas condições da empresa. Então esses laudos retroativos, digamos assim, eles vêm sendo sim aceitos na justiça, tá? Então é bem interessante que se a pessoa não fez, ou não tem os laudos, não tem a documentação técnica, que ela contrate daí um profissional para que ela possa pedir a emissão desses documentos. E claro, né, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, procurem um profissional da confiança de vocês, para que vocês, enfim, coloquem as questões, para que façam a documentação correta, porque, como eu falei muitas vezes, é muito comum que as pessoas deixem de fazer a documentação e depois, às vezes, não consigam se aposentar, justamente por isso, porque não tiveram essa conversa com um profissional da área, então isso é bem importante, tá? Mas falando da aposentadoria, então, existem duas formas, digamos assim, de um dentista, de um profissional da odontologia se aposentar. A primeira, vamos sempre falar até nesse momento, vamos falar até novembro de 2019, tá? Que é quando teve a reforma da Previdência. Depois a gente fala como ficou da reforma.
Então, até novembro de 19, se um dentista, seja homem ou seja mulher, tinha 25 anos de contribuição, essa pessoa pode se aposentar, tá? Seja como empregado, como empresário, como eu expliquei para vocês. Caso essa pessoa não tenha ou não tivesse 25 anos de contribuição, existe uma outra hipótese. Ela pode fazer uma conversão de tempo. Como assim? Vamos supor, no caso de um homem daí, que ele tenha trabalhado 20 anos como dentista, certo? E 7 anos numa outra profissão qualquer, enfim, enquanto ele não tinha se formado. Então ele vai poder se aposentar. Por quê? Porque esse 20 anos com 40%, ele equivale a 28. E esses 7 anos que ele trabalhou numa outra profissão, ele vai somar com esses 28 e vai ter um total de 35 anos, que era justamente o tempo mínimo de contribuição que a pessoa precisava antes da reforma. Então até muito importante que você, principalmente um pessoal que já está na área há mais tempo, às vezes não sabe, é importante que fique ligado, porque muitas vezes até tem direito a se aposentar já com as regras antigas e nem sabe. E até o cálculo do benefício vai ser mais vantajoso. Mas há um grande detalhe, pessoal. O Supremo, o STF, que é a corte maior do país, eles julgaram, é o tema 709, eu vou deixar para vocês também na descrição esse tema. Eles decidiram que a atividade especial ela é incompatível com a continuidade do serviço. Eu explico para vocês. No Brasil, via de regra, diferente de outros países, a partir do momento que a pessoa se aposenta, a pessoa pode continuar trabalhando. Normalmente não há problema, a pessoa vai ter duas rendas, vai ter a aposentadoria e vai ter o trabalho dela que ela continua, certo? Salvo se não, claro, não pode ser uma aposentadoria por invalidez. Então o que acontece? Na atividade especial, qual é o objetivo da pessoa se aposentar antes? É porque ela estava sujeita a algum agente nocivo. Isso faz mal para a vida dela e ela pode vir a morrer antes, ela pode não ter, a expectativa de vida dela é mais baixa. Então justamente para evitar, no caso do dentista, no caso do mineiro, por exemplo, que pode se aposentar bem cedo, podia, né, com 15 anos, é justamente para isso, para que a pessoa saia dessa atividade e possa gozar da saúde dela. Só que não tem sentido, e de certa forma há uma lógica, não há sentido se a pessoa, olha, eu estou me aposentando com 25 anos de contribuição, porque essa atividade faz mal para a minha saúde, mas depois de aposentado eu vou continuar na mesma atividade fazendo exatamente a mesma coisa. Então é isso que o Supremo disse que não pode. Se a pessoa, por exemplo, eu estou lá, sou dentista, cirurgião, comprovei laudo tudo bonitinho, tá lá tudo certo, que eu me aposento com 25 anos, mas eu continuo na mesma função. Então você vai ter que fazer uma opção. Ou você continua trabalhando na mesma função e não pede a sua aposentadoria, ou você pede a sua aposentadoria e vai ter que mudar de função depois. Então é importante ficar ligado nisso para que não tenha uma surpresa lá na frente e o INSS não peça para você devolver dinheiro. Como vocês sabem, em novembro de 2019 a gente teve a chamada reforma da Previdência, alterou bastante coisa nas regras da lei brasileira com relação à aposentadoria. Até então não havia necessidade de ter uma idade mínima para se aposentar. Então se a pessoa, no caso do dentista, vamos supor, um dentista, um exemplo que é bem prático, o profissional ele vai lá, ele se formava na universidade com 25 anos, já com 25 anos começava a exercer a sua função e ele trabalhava dos 25 aos 50, sempre como dentista, logicamente. Então com 50 anos ele podia ir lá e fazer o pedido de aposentadoria. E era deferido, né? Se ele comprovasse bonitinho ali, como eu falei para vocês, a documentação correta era deferido. Então, com 50 anos de idade, ele estava aposentado, tinha uma aposentadoria boa, sem fator previdenciário, e ao mesmo tempo ele podia continuar exercendo uma outra atividade. Isso não pode mais depois da reforma da Previdência. Agora há uma idade mínima. Essa idade mínima é um pouquinho menor, tá? E há também uma série de regras de transição, que eu não vou tratar aqui porque senão eu acho que esse vídeo fica muito longo, mas se vocês acharem interessante, deixa nos comentários que eu posso vir a fazer. Mas basicamente uma regra de transição, para que ela serve? Uma pessoa que estava próxima de se aposentar, por exemplo, a pessoa, enfim, faltavam 2 anos para a aposentadoria dela, aí vai lá, a regra muda tudo e tal. Então, para essas pessoas que estavam próximas, e existe uma lei dizendo quem é considerado próximo de se aposentar ou não, então essas pessoas elas encaram uma regra mais suave, elas não vão encarar a regra definitiva, que é para quem está entrando no sistema agora, ou para quem já é muito novo, vai pegar a regra definitiva e tal. Então essas regras elas suavizam o caminho entre a regra antiga e a regra definitiva nova, tá? Então basicamente a pessoa pode ter uma redução de idade, se ela comprovar a atividade de dentista, mas repito, se ela estivesse muito perto de se aposentar,
em 2019, mesmo que ela não tenha pedido a aposentadoria dela. Então é interessante até que você compartilhe o vídeo, principalmente com profissionais que estão há mais tempo no mercado, com profissionais mais experientes, digamos assim. Então é interessante porque essas pessoas, às vezes, elas já tinham direito a se aposentar em 2019 ou estavam muito perto e elas podem exercer o direito delas agora, sem problema nenhum. Eu friso para vocês, é sempre importante que a pessoa saiba isso, e se você conhece alguém nessa situação, ou que suspeita que pode estar nessa situação, é importante até compartilhe o vídeo com essa pessoa, porque é o seguinte, às vezes a pessoa já preencheu os requisitos da aposentadoria lá atrás que eu digo em novembro de 19, ela pode se aposentar, porque assim, ó, se a pessoa preencheu os requisitos, mas não pediu aposentadoria, não faz mal, ela pode exercer o direito dela a qualquer tempo. E tem outra, o cálculo dela, do benefício dela, muitas vezes vai ser mais vantajoso do que se ela fosse utilizar a regra nova. Então é interessante ficar ligado nisso, se você conhece, se você é um profissional que já está há mais tempo na área, fica ligado porque numa dessa você tem direito já a se aposentar e com benefício melhor ainda. Então eu espero que o vídeo tenha sido útil para vocês, eu convido que vocês compartilhem o vídeo, que vocês dêem um like no vídeo, que vocês se inscrevam no canal e que vocês ativem a sineta para ficar sempre ligado nas novidades, tá certo? E a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço a todos!